é o lugar santo. Aqui é as mesas dos pães. Aqui é o altar do incenso. Aqui é o candelabro. Aqui é o Santo Santos, onde fica a Arca da Aliança. Olá, paz. Esse aqui era o altar do holocausto, o altar de bronze. Ele era o primeiro item ao chegar no tabernáculo, logo entrando nos portões. Ele era o primeiro item para quê? Para que as pessoas, no momento que chegassem naquele lugar, pudessem entender que para ela precisa chegar a Deus, para que ela pudesse ser perdoada, para que ela pudesse ser aceita diante de Deus, é necessário um sacrifício de sangue, é necessário um sacrifício. Ele era feito de madeira de acácia, uma das madeiras mais resistentes daquela época, e as melhores para se trabalhar, que simboliza Jesus Cristo, que foi o melhor da humanidade. Ela era coberta com bronze, revestida de bronze, que simboliza o jugo de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, o altar do holocausto simboliza o jugo de Deus sobre o homem. E neste altar eram feitos sacrifícios ao amanhecer e ao entardecer, diariamente. E esse sacrifício, eles teriam que ser ou um boi, ou um bode, um cordeiro ou uma pomba. Mas teriam que ser animais limpos, santos, animais sem manchas, sem defeitos nenhum, para que a fumaça, para que o cheiro desses animais queimando pudesse chegar até a Deus como um cheiro suave na presença dele. E assim ele pudesse nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Essa é a simbologia do altar de bronze. O sangue desses animais, aqueles animais, eles eram esquartejados, era cortada a cabeça, cortados os membros, retirado as vísceras, e o restante desse animal era queimado dentro desse altar. O sangue que era retirado desse animal, ele era aspergido aos pés desse altar. E no momento que, depois que o sacerdote fazia todo esse processo, ele partia para a bacia de bronze, onde vai ter sido uma nova etapa, como outro irmão vai explicar para você. Esta aqui representa a bacia de bronze, que era usada pelo pessoal que fazia o sacrifício para que lavassem as mãos e os pés antes que ele pudesse entrar na tenda. Isso aqui representava a purificação e a santificação. Sem essa bacia de bronze, eles não poderiam entrar no Santo dos Santos e morreriam. E hoje, a água representa a purificação e a santificação e a palavra de Deus. Os sacerdotes, eles eram escolhidos pela tribo de Levi e descendentes de Arão, mas não eram todos os sacerdotes que eles eram escolhidos, somente alguns que eram chamados por Deus. Eles não podiam ter defeito físico, então eles não podiam ser cego, coxo, eles tinham que ser perfeito no físico também, ser separado, né, em santidade. Eles passavam pelo processo de purificação para entrar no Santo dos Santos. O chamado que Deus dava para eles não podiam abandonar, porque foi Deus que deu, então eles não podiam decidir que não era mais sacerdotes, e a habilidade que ele tinha era dada especificamente por Deus. Então se Deus escolhesse uma pessoa para ser sacerdote, então Deus dava especificamente para eles as habilidades. O sacerdote ele tinha deveres. Esses deveres eram divididos em funções. Essas funções seriam primeiro o serviço, depois o ensino e por último a oração. Aqui são alguns tópicos dentro dessas três principais funções. Tá? O responsável do sacerdote tinha realizar a mudança do tabernáculo, preparar o sacrifício, limpar o usar para o sacrifício, levar até Deus as petições do povo de Israel, levar até o povo de Israel a resposta da direção da ordenança de Deus, realizar casamento, orar pelas pessoas e era responsável pela ligação com Deus. Eles eram escolhidos ou como descendentes de Arão ou pela tribo de Levi. E eles entravam no lugar santo dos santos uma vez por ano. Então eles consagravam o ano inteiro para poder entrar no lugar santo dos santos.
Só que muitos morreram lá dentro do lugar santo dos santos por não estarem completamente purificados. Em relação às vestes do sacerdote, tinha o manto, que era feito de linho fino, púrpura e vermelho, e o cinto que era feito para segurar o manto, que era feito da mesma matéria do manto, né? E também as saias do sacerdote eram bordadas com linho fino também, fios de ouro e com romãs que simbolizavam fartura por causa das sementes da romã. E também tinha os sininhos que ficavam na borda da saia, que era pra dizer quando tocasse os sininhos que o sacerdote estava vivo. Quando não tocava mais é porque o sacerdote já tinha morrido, então tinha que puxar pela cordinha, que teria que ser a cordinha virgem. Tinha o peitoral, que era aquela placa que ia no peito dele, com 12 pedras preciosas, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Dentro desse peitoral tinham mais duas pedras, que eram o Urim e o Tumim, que simbolizavam a resposta de Deus, o sim e o não. Tinha também na cabeça dele o turbante, que era uma faixa azul, e além dessa faixa azul que era o turbante, tinha a diadema, que era dourada. Quando ele estava no Santo dos Santos, se acendia um incensário e o Santo dos Santos era revestido de fumaça. Quando estava totalmente revestido de fumaça, porque agora ele já estava naquele lugar. Então ele era reconhecido através da diadema que era dourada. Um dos mais importantes era o éfode, que era um avental que ia na parte de trás do peitoral. Ele era tecido de materiais de linho fino, de ouro, ele era colorido e provavelmente ia até o joelho. Ele também era suspendido, né, por duas cordas e um cinto que era revestido. E nessas duas cordas que ele era preso, também trazia duas pedras de ônix, gravavam todos os nomes dos filhos de Israel. Que não era para lembrar Arão de todos os filhos, mas para lembrar a Deus do pacto que ele havia feito com as 12 tribos. Essas pedras, elas têm o nome de pedras de recordação. E aí, para lembrar a Deus também do pacto que ele fez com as 12 tribos de Israel. Então, permanecia uma oração sem palavras através do éfode. Ele dividia o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse é o propiciatório. O propiciatório não era somente a tampa da arca. Ele era um lugar onde os pecados eram cobertos. Ele também era conhecido como o lugar da propiciação. Bom, vou falar um pouquinho sobre a arca. A arca, ela era feita de madeira de acácia, toda revestida de ouro por dentro e por fora. Ela media 125 centímetros de comprimento, por 75 de altura e 75 de altura. Ela era a base do trono de Deus. A arca era a espécie de um cofre que armazenava as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Ela era a base do trono de Deus para o povo. A tábua da lei representa os 10 mandamentos de Deus com o povo. A vara de Arão florescida não permitia entrar o pecador. E para terminar, o maná colocado dentro da arca em vaso de ouro representa a provisão de Deus para o povo. Tchau! Essa aqui era a cobertura do tabernáculo, significava proteção. Tanto separava como lugar santo como lugar santo dos santos. Eram 11 cortinas de revestimento. A primeira, que eram por pelos de cabra, a segunda por pelos de carneiro e a terceira era pelos de texugos. Texugos era boi marinho, que era encontrado no Mar Vermelho. Essas cortinas tinham símbolos também de 50 que eram varados de um lado e 50 dos demais do outro lado. E servia como cobertura do tabernáculo. Isso aqui significava assim, são colunas, né, que os judeus fizeram para poder fazer a separação do pátio, né? Então assim, era
madeiras, as colunas eram feitas de madeiras revestidas de madeiras de acácia revestidas de ouro. Tem as bases que eram feitas de cobre e as bases de cima que eram feitas de prata com argolas de prata, que essas argolas eram uma sustentação, né, que enfincava na areia, né, para poder sustentar. O tecido branco de linho fino que eles faziam e tinham 20 bases dessas feitas tanto do lado norte quanto do lado sul. Aí, ó. Essa é uma réplica do portão de entrada do tabernáculo. Ele é feito todo de madeira de acácia, com os pés de bronze, as colunas feitas de ouro, com a base em cima de prata, as argolas de prata, toda feita de linho fino torcido, com a cor azul, o linho fino branco, carmesim, que é o vermelho, o roxo, que é o púrpura, com um querubim desenhado na entrada, feito de cochetes de ouro, tecido com linho, com linhas de ouro. Foi feito querubim. Esse é o portão de entrada do tabernáculo. Qual que é a medida? Cortina do portão de entrada. Medida do portão. De 2,5 metros de altura por 9 metros de comprimento. Tinha o portão de entrada com 4 colunas sustentando a cortina de entrada. Esse é o véu do tabernáculo. E conforme a ordenança de Deus, foi feito, na altura original ele tinha 2 metros de altura e as suas colunas eram feitas de madeira, mas eram revestidas de ouro e as bases eram feitas de prata, né, revestidas de prata. E ele tinha 4 cores, que era um pano azul, púrpura,